Toda a Bíblia é importante, todo assunto da Bíblia é importante, mas eu vejo que a profecia bíblica, ela tem algo especial, ela traz muitos benefícios para a igreja do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos ver aqui a importância da profecia e quais os benefícios que elas trazem para a vida do crente, do servo do Senhor Jesus. Todos estão lá? 2 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 21. Aqui é o apóstolo Pedro falando, ele diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor, que o nosso Deus seja honrado e glorificado e que sejamos edificados, exortados e consolados pelo Senhor. Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela noite de descanso, obrigado pelo despertar, obrigado pela graça do Senhor em nossas vidas, obrigado pela tão grande salvação, obrigado também pelo privilégio que nós temos de servir ao Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas profecias bíblicas, obrigado porque através delas nós somos edificados, exortados e consolados pelo Senhor. Abençoe a nossa aula, que o Teu nome seja honrado e glorificado e que possamos crescer cada vez mais na Tua graça e no Teu conhecimento. Peço a direção do Teu Espírito Santo. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Esse texto aqui para mim ele é muito especial. Pedro, ele diz aqui, né? E temos muito firme. Então Pedro estava firmado na profecia bíblica, na palavra dos profetas. Como ele diz, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Ou seja, os apóstolos, eles se atentavam para as palavras dos profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, os profetas menores. Então eles se atentavam. E aí Pedro então faz um apelo para que os cristãos também se atentassem para as palavras dos profetas. Tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. Ele fala que a profecia é tão importante como um candelabro ou uma lâmpada que vai iluminando no lugar escuro. Então, da mesma forma que uma lâmpada vai direcionando, vai encaminhando a pessoa no lugar escuro, a profecia também ela vai direcionando, vai dando a direção certa, vamos dizer assim, num contexto que nós estamos vivendo, num mundo tenebroso, num mundo que praticamente está em trevas. Então a profecia vai nos guiando e nos orientando. Ele fala que da mesma forma que uma lâmpada vai iluminando, ela tem utilidade até que amanheça. Então assim a profecia bíblica, ela vai sendo útil para nós, enquanto nós estamos caminhando aqui neste mundo, até que o Senhor Jesus volte. Então até que o Senhor Jesus volte, a profecia, ela é importante em nossas vidas, que ela vai iluminando o nosso caminho, nos dando a direção correta até que o Senhor Jesus volte. E aí nós vimos aqui também a importância que a profecia ela não é produzida por homem nenhum. Ela é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso que a gente tem que se atentar para as profecias bíblicas. Há outras profecias por aí que não são bíblicas, mas a bíblica a gente tem que se atentar porque ela é inspirada pelo Espírito Santo do Senhor. Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos aqueles profetas falaram inspirados pelo Senhor. Então, por isso a gente deve se atentar. Para essa aula, eu vou dar uma introdução, vou dar uma definição. Eu vou falar um pouquinho aqui de um método de interpretação. Vou falar também um pouco da importância da profecia, quais os benefícios que elas trazem e o propósito da profecia bíblica, tá? 5 pontinhos aí. Pode ficar tranquilo que até a hora do café eu vou concluir tudo, tá bom? Então abra tua mente, abra teu coração, deixe Deus falar
com você nesta manhã. E os irmãos aqui são privilegiados, né? Porque pelo que eu acompanho, o contexto aqui da igreja, o pastor Rômulo, os irmãos já estão acostumados, né, com as profecias bíblicas. Então aqui para os irmãos seria mais no sentido da gente permanecer naquilo que a gente já vem aprendendo. Porque lá em Hebreus também fala que a gente deve se atentar para as coisas que nós já temos ouvido e aprendido, para que em tempo algum a gente se desvie delas. Então o propósito então para os irmãos seria mais para se manter firme naquilo que você já tem aprendido, e vai ser mais um reforço dentro daquilo que os irmãos têm aprendido. Então, dentro aqui da introdução, é interessante que desde o princípio do mundo, o homem tem essa obsessão de conhecer o que vai, de saber, né, o que vai acontecer no futuro. Desde reis e governadores, servos e escravos, ricos e pobres, humildes e poderosos, todos têm esse desejo, esse anseio de saber o que vai acontecer no futuro. Tem essa curiosidade, é ou não é verdade? O ser humano tem essa... O que vai acontecer amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, no próximo século, né? E muitos acabam recorrendo a feiticeiros, falsos profetas, videntes, magos, até mesmo aos astros, né? Para tentar saber o que vai acontecer no futuro, em busca de influência e também sinais. E o homem sem Deus parece estar ansiosamente à procura de conhecimento e de segurança quanto ao futuro, de modo aí que todos os tipos de ideias místicas que apareçam são aceitas por eles. Então, até hoje, muitos têm recorrido a muitos outros meios, né, para satisfazer essa ânsia de conhecer o futuro. Só que eles não têm recorrido àquilo que realmente pode atendê-los, que é o próprio Deus, que é o Senhor do tempo, e também a palavra de Deus que nos dá esta orientação. Quando nós lemos a palavra, nós podemos voltar na história e também adiantar a história, né, conhecendo o futuro. Então, o nosso Deus, ele é o Senhor do tempo. Ele pode nos dizer o que vai acontecer no futuro através da sua palavra. Então, o nosso Deus, ele é um ser espiritual, criador e controlador de tudo. Deus, na verdade, está fora do tempo. Nós somos limitados em relação ao tempo. É ou não é verdade? Nós não podemos voltar na história, nem podemos penetrar no futuro. Mas Deus, ele está fora do tempo. Lá no Salmo 90, versículo 2 diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus é de eternidade passada a eternidade futura. E o tempo é dividido em passado, presente e futuro em relação ao homem. O homem esteve no passado, está no presente e estará no futuro. E lá em Gênesis capítulo 1, a gente vê Deus interrompendo a eternidade. Porque Deus é de eternidade a eternidade, só que em Gênesis capítulo 1, o que acontece? Deus interrompe a eternidade para criar o tempo. Tanto que a gente vê ali a criação, né? O primeiro dia, o segundo, o terceiro, até o sétimo dia. Então o Senhor ali criando o tempo. Então o homem não pode sair do presente, voltar ao passado ou penetrar o futuro. Só Deus pode fazer isso. Mas quando nós lemos a Bíblia, nós somos colocados fora do tempo, satisfazendo então o nosso espírito, que muitas vezes deseja voltar ao passado e penetrar o futuro. Então, através das profecias bíblicas que nós vamos conhecer hoje, podemos conhecer o futuro com exatidão e precisão. E a Igreja do Senhor Jesus, irmãos, é a única entidade que tem esta capacidade de conhecer o futuro. E isto através da palavra do Senhor. A Bíblia nos mostra muitas coisas que vão acontecer no futuro. No livro A Agonia do Planeta Terra, do Hal Lindsey, ele disse o seguinte: o profeta Daniel mostrou que os astrólogos não sabem predizer com exatidão o futuro. Só ele teve condições, no caso Daniel, porque ele recebeu de Deus, né, de revelar toda a trajetória das potências mundiais que conquistaram o mundo até a segunda vinda de Cristo. Os irmãos lembram que Nabucodonosor teve um sonho? Ele sonhou com uma estátua
que ela tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés eram em parte de barro e parte de ferro. Ele ficou muito perturbado com aquele sonho. Ele chamou então os astrólogos para eles desvendarem o sonho. Na verdade, ele pediu para que os astrólogos dissessem o que ele sonhou. Olha que coisa absurda. De repente o irmão sonha aqui, como é que eu vou saber o que o irmão sonhou, né? Agora, se o irmão falar o sonho, talvez a gente tente interpretar. Mas ele queria que os astrólogos dissessem o que ele sonhou e ainda desse a interpretação. Ninguém soube dizer. Os irmãos lembram da história, né? Ele até ficou furioso. Até que vem Daniel desvenda o sonho e ainda interpreta o sonho. Então o que Deus estava mostrando ali? Que os astrólogos não sabem de nada. Só quem sabe é Deus, tá? Então Deus deu a revelação para Daniel. Ele revelou o sonho e ainda a sua interpretação. Então aquilo ali conquistou o coração de Nabucodonosor. Então no livro A Agonia do Planeta Terra, Hal Lindsey diz esta frase, que o profeta Daniel mostrou que os astrólogos não podem predizer com exatidão o futuro. E na história a gente tem alguns, vamos dizer assim, profetas, né, que profetizaram e suas profecias não se cumpriram. Eu lembro quando eu era criança, eu nem crente era ainda, tinha um camarada lá que dizia que o mundo ia acabar no ano 2000. Alguém sabe quem era esse profeta, hein? Nostradamus, né? Quem se lembra de Nostradamus? E nós já estamos em que ano? 2025, né? Então a profecia dele não se cumpriu. Eu lembro que todo mundo ficou apavorado naquela época, né? O mundo vai acabar na virada de 99 para 2000. Até teve, baseado no calendário maia, eles diziam que o mundo ia acabar também no ano de 2012. Lembram disso? E que ano que nós já estamos? 2025. Eu lembro também da mobilização, as pessoas que acreditaram nessa... Na verdade, eles falavam que era o fim de um ciclo, né, dentro aí da história da humanidade. Mas, de certa forma, seria o fim do mundo. Então, 2012 também, o mundo não acabou. Também tem William Miller, tem Joseph Smith, pessoas que determinaram datas aí de que coisas grandiosas aconteceriam no mundo ou que aconteceria o fim do mundo. Então, só a igreja, irmãos, ela tem condições de conhecer o futuro através da palavra do Senhor. Amém? Por isso que a gente deve se atentar para as profecias bíblicas. Então, eu diria que a igreja ela é privilegiada. Lá no capítulo 3 de 2 Pedro, Pedro vai descrevendo ali sobre a volta do Senhor Jesus e o juízo que virá sobre este mundo. Aí ele fala assim: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, ou seja, vocês estão sabendo de tudo que vai acontecer no futuro. Então, antes de Deus destruir este mundo, vocês já estão sabendo alguns detalhes. Então, olha que privilégio que a igreja tem. É ou não é verdade? Então, vocês estão sabendo disto antecipadamente. Então, antes que aconteça, vocês já estão sabendo através das profecias bíblicas que são reveladas por inspiração divina. Isso, por um lado, me deixa triste, porque a igreja ela é tão privilegiada, mas ela não tem valorizado isto. Que não é o caso dos irmãos aqui. Mas muitas igrejas não têm se atentado para as profecias, para essas revelações que nós encontramos na palavra do Senhor. Como Pedro disse, vocês devem estar atentos às palavras dos profetas, como ele estava e os demais apóstolos também. Então, infelizmente, muitos servos de Deus e muitas igrejas têm desprezado as profecias e os profetas. E alguns até têm se interessado, têm tentado penetrar o futuro, mas fora da palavra de Deus. Então, nós só podemos conhecer o futuro através da palavra do Senhor. Tem um outro autor, eu li um livro dele, é um judeu crente no Senhor Jesus. Ele diz assim: qualquer tentativa de predição do futuro que ultrapasse os limites da palavra de Deus não passa de mera especulações. Então a gente tem que se interessar pelas profecias, pelo futuro, mas a gente tem que se basear na palavra do Senhor. Então qualquer tentativa de predizer o futuro fora da palavra é mera especulação.
E Paulo deixou um conselho para a igreja de Corinto, ele disse assim, para a igreja não ir além daquilo que está escrito. Você já viu pessoas, crentes, que estão procurando profecias fora da palavra de Deus? Ih, está cheio assim, hein? Não, vamos lá porque lá tem um profeta. Não, vamos ali porque ali tem um profeta. Está sempre buscando revelações daquilo que vai acontecer no futuro, fora da palavra do Senhor. Só que a gente tem que tomar o máximo de cuidado para nós não irmos além daquilo que está escrito. Até porque nós já temos toda a revelação de Deus. Toda a revelação de Deus está aqui. Amém? De Gênesis a Apocalipse. E o Apocalipse é o último livro inspirado pelo Senhor, a última revelação do nosso Deus. Então a profecia bíblica, ela revela o futuro com precisão sobre o que vai acontecer com as nações, com Israel e com a igreja. Em relação às nações, a gente pega lá em Isaías capítulo 2, versículo 4. Então, se eu quero saber o que vai acontecer com as nações no futuro, eu encontro a resposta na palavra de Deus. O que vai acontecer com Israel, eu encontro na palavra de Deus. E o que vai acontecer com a igreja também, eu encontro na palavra de Deus. Isaías 2,4 diz: e ele, se referindo ao Senhor Jesus, julgará entre as nações e repreenderá muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Então Isaías já estava falando do quê? De uma paz mundial. Quando o Senhor Jesus voltar a implantar o seu reino, haverá paz entre as nações. Eu não sei até que ponto é verdade, dizem que esse versículo está no prédio da ONU, lá nos Estados Unidos, em Nova York. Nós estivemos lá, né, Dani? Eu com a minha esposa está aqui hoje, tá? Da outra vez eu vim sozinho. Dá um tchauzinho aí, irmã Daniela. A mulher dá mais... deixar a coisa mais agradável, né? Então hoje estou acompanhado aí com a esposa. A gente teve essa oportunidade de visitar o prédio da ONU lá, a gente estava em Nova York, mas eu não vi esse texto lá, mas dizem que tem esse versículo. A ONU tem conseguido estabelecer a paz mundial? O que os irmãos acham? Não, e nem vai conseguir. Só quem fará isso é o Senhor Jesus. Quando Ele voltar e estabelecer o seu reino. O problema é que a ONU tirou essa parte aqui, ó. E Ele julgará os povos e as nações. Então faltou o Senhor Jesus. Então só quando Cristo voltar, a paz mundial será estabelecida. E em relação a Israel, olha o que a Bíblia diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Então um texto falando sobre o futuro de Israel, que eu falei da última vez que eu estive aqui. Quantos participaram da palestra que eu dei? Eu falei sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Então no futuro, o remanescente de Israel olhará para cima e vai reconhecer o Senhor Jesus como Deus, como Senhor e Salvador. Neste tempo, Israel está em apostasia. Israel está rebelde contra Deus e contra o Senhor Jesus. Mas tem um remanescente, tá? Tem um pequeno grupo de judeus que crê no Senhor Jesus. No futuro, toda a nação vai se converter. Lá em Zacarias fala que Deus vai eliminar 2/3 da nação e este 1/3 vai invocar o Senhor Jesus. Então, há esperança para Israel. Como é que eu sei disso? Baseado na palavra de Deus, na profecia bíblica, na profecia que nós encontramos na Bíblia. E em relação à igreja, será que tem futuro para a igreja também? Os irmãos acham que há um futuro glorioso para a igreja? Tem ou não tem? É lógico que tem. Então olha o que a Bíblia diz sobre o futuro da igreja. Em Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então fica tranquilo, a igreja não vai passar pela tribulação. Amém ou não? A igreja passa por tribulações, mas ela não passará pelo período chamado tribulação, que é um período de juízo sobre Israel e sobre as nações. Então antes que comece o período de tribulação, a igreja é arrebatada. Então hoje eu posso ser confortado e consolado por causa da profecia em relação à igreja, em relação ao futuro que eu encontro na palavra de Deus. Então, dando essa introdução, o que é profecia? Dando aqui uma definição. Profecia é a história escrita antes de acontecer. É a maneira como Deus
nos fala do que vai acontecer no futuro. Ela envolve a previsão de eventos específicos antes do seu acontecimento. A Bíblia contém mais de 1000 previsões de eventos futuros. Muitas profecias já foram cumpridas, mas muitas ainda vão se cumprir. E o que garante que essas vão se cumprir? Porque muitas se cumpriram. Então, se as que se cumpriram, né, se Deus foi fiel em relação a elas, Ele vai ser fiel em relação a que estão também para acontecer. Então, o arrebatamento, que é uma profecia, né, em relação à igreja, e tantos outros eventos que virão por aí. Então, quando Deus transmite sua palavra profética, direto ou indiretamente, não se trata de um cumprimento espiritual ou espiritualizado, mas de cumprimento literal em todos os detalhes. Tá? Então, não é uma alegoria. Então, quando a Bíblia diz que Cristo vai voltar, alguns pensam, não, mas não é bem assim, Ele vai voltar para os nossos corações. É uma coisa meio que espiritualizada, né? Acabam fazendo como uma alegoria. Inclusive, tem falsos pastores lá em São Paulo, que essa questão da ressurreição de Cristo, eles falam, não é que Cristo ressuscitou literalmente. Que quando você anuncia o Evangelho, você está trazendo Cristo à vida. Percebe a diferença aqui? Irmãos, mas o Senhor Jesus, Ele ressuscitou. Literalmente, Ele morreu literalmente. O que é a morte? É a saída do espírito do corpo. O que é a ressurreição? É o retorno do espírito para o corpo. Então o espírito do Senhor Jesus saiu do corpo, só que depois de 3 dias, o que aconteceu? O espírito voltou. Eu estive lá em Jerusalém, eu falei isso aqui da última vez que eu vim. Lá tem um jardim do túmulo. E lá tem uma portinha assim, ó, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ainda que não seja ali, você pode procurar em Jerusalém, em qualquer parte do mundo. Você não vai achar os restos mortais do Senhor Jesus. Então, quando a Bíblia diz que Ele morreu, foi exatamente isso que a Bíblia quis dizer. E quando a Bíblia diz que Ele ressuscitou, foi exatamente isso que a Bíblia quis dizer. Então, a gente encontra profecias em relação ao nascimento do Senhor Jesus, em relação à morte e em relação à sua ressurreição. Então, o seu nascimento foi literal, a sua morte foi literal e a sua ressurreição foi literal. E o seu retorno também vai ser literal. Amém? Então, quando a Bíblia diz que Cristo vai voltar, é exatamente isso que a Bíblia está querendo dizer. Realmente Ele vai voltar, Ele vai pisar neste mundo novamente, Ele vai pisar com seus pés no Monte das Oliveiras e dali Ele vai governar o mundo inteiro. Então, a profecia ela tem essa característica, o seu cumprimento é literal, tá? Não é uma alegoria. Aí você tem Isaías 7,14, fazendo uma conexão com Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. Lá diz que a virgem, né, daria à luz um filho, e isso se cumpriu lá em Mateus. A Bíblia também fala da morte do Senhor Jesus, da crucificação no Salmo capítulo 22. Davi já profetizando sobre a morte do Senhor Jesus, se cumpriu lá em Mateus capítulo 27, versículo 35, e o Salmo 16, Davi, embora fosse rei, ele também era profeta, ele falou da ressurreição do Senhor Jesus, e isso se cumpriu quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Este texto que eu quero ler, vamos dar um pulinho lá em Atos capítulo 2, que isso aqui é muito importante, é um ponto que os hereges, falsos profetas e os apóstatas estão pegando muito, tá? Eles estão atacando demais a ressurreição do Senhor Jesus, que é um ponto importantíssimo no Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho se resume em 2 pontos. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo falou, eu vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, se não há ressurreição, não há Evangelho. E se não há Evangelho, não tem como a pessoa se arrepender dos seus pecados e receber a salvação. Então, olha o que diz aqui em Atos capítulo 2, do 22 ao 27. Pedro pregando, tá? Ali na festa de Pentecostes. Ele diz assim, ó, homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus fez por ele no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis.
a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, olha que interessante, aí depois você lê o Salmo 16, tá? Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está a minha mão direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar segura, em segurança. Espera aí, deixa eu ver. Há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Então Pedro estava interpretando o Salmo 16, baseado na ressurreição do Senhor Jesus. Então a gente vê o que aqui? Um cumprimento literal de uma profecia. Então as profecias bíblicas têm esta particularidade, tá? Então essas profecias fazem parte das profecias messiânicas, que são textos relacionados ao Senhor Jesus, sobre a sua vida, seu ministério, sua morte, sua ressurreição e também o seu retorno. E há outras profecias também relacionadas aos fins dos tempos, que envolve a questão da escatologia, que é uma doutrina aí das últimas coisas, né? Escatologia é uma palavra com dois sentidos: escatos, últimos, e logia, estudo. Então, estudo das últimas coisas. Então, quando eu estou falando de arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, tribulação, milênio, juízo final e eternidade futura, então envolvem profecias das últimas coisas dentro aí da escatologia. Sobre o nascimento, a vida e a morte e a ressurreição de Cristo, envolve as profecias messiânicas, e há inúmeras profecias messiânicas, tá? Em relação ao Senhor Jesus. Agora, para eu ter essa percepção do cumprimento literal da profecia bíblica, aí eu tenho que ter um bom método de interpretação da Bíblia. E particularmente para mim, um dos métodos fundamentais, que isso aqui não é matéria para pastor, missionário ou seminarista, essa é uma matéria para todo crente no Senhor Jesus. Entender que a Bíblia envolve dispensações. Alguém aqui já estudou dispensações? Já ouviu falar sobre isso? O que é uma dispensação? É um período de tempo em que Deus dá uma ordem para o seu mordomo, e diante dessa ordem, ele exige então crença e obediência e fidelidade. Por exemplo, em qual dispensação nós estamos hoje? Os irmãos sabem me dizer? Dispensação da igreja ou da graça. Eu prefiro usar o termo, não é que está errado, tá? Eu particularmente prefiro usar o termo dispensação da igreja. E por que eu não falo dispensação da graça? Porque senão dá a entender que da igreja para trás não houve graça, mas sempre houve graça de Deus. Amém ou não? É graça de Gênesis a Apocalipse, como também é juízo de Gênesis a Apocalipse. Lá no Jardim do Éden, Deus não foi gracioso com Adão e Eva? É lógico que foi. Deus poderia ter executado os dois, é ou não é verdade? É tanto que ele colocou lá depois um querubim para proteger a árvore da vida. Lembram disso ou não? Depois do pecado, se eles tentassem pegar do fruto para viver eternamente, o que o querubim ia fazer? Eles estavam com espada lá. A espada serve para quê? Não é para cortar picanha, maminha, né? Contra filé. Não é para fazer churrasco. No contexto ali, servia para executar, ok? Mas nós vemos a graça de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Então nós estamos aí na dispensação da igreja, que também envolve graça. Então, se eu não entender que existem períodos distintos, por exemplo, até a morte de Cristo era a dispensação da lei, e era um período muito distinto do período que nós estamos vivendo agora. E também a essência do dispensacionalismo nos ajuda a entender as profecias, que Deus lida com 3 povos distintos. Que povos são esses? Deus lida com as nações, Brasil, Estados Unidos, China, Japão e por aí vai. Lida com Israel,
que são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, que é um povo étnico, e Deus lida com a igreja. E quem é a igreja? A igreja somos nós, amém? A igreja não é esse prédio aqui, a igreja está reunida nesse prédio. Quando aconteceu o arrebatamento, não vai sair o alicerce desse prédio aqui, as paredes, não vão subir, né? Quem vai subir somos nós, amém ou não? Tudo isso aqui vai ficar aqui, tudo que é físico vai ficar aqui, prótese vai ficar, esse relógio vai ficar, essa aliança vai ficar. Rapaz, a gente comprou agora a aliança, 25 anos de casados, para comemorar, de prata, vai ficar aqui. Dentadura vai ficar, óculos vai ficar, tudo vai ficar. Dentadura não, né? Hoje é, como é o termo? Dentadura lá para trás, né? Hoje é... Como que é? É prótese também, né? Então, tudo que é material vai ficar neste mundo. Então, a igreja somos nós. Então, Deus lida com esses povos. Então, se eu não ler a Bíblia e não tiver essa percepção, eu vou ter problemas para interpretar a palavra. E não vou entender também as profecias. Você sabia que tem muita gente que não crê no milênio? Que são os amilenistas. Não, esse negócio de milênio literal, Cristo reinando pessoalmente aqui neste mundo. Não, hoje ele já reina em nossos corações. Irmãos, eu nunca vi um versículo na Bíblia que fala sobre isso. Algum irmão já viu? Se você viu, né, eu vou me corrigir também, você passa para mim depois. O reinado de Cristo é literal aqui na terra, tá? E outra coisa, tanto eu tenho que ter esse discernimento, que Deus lida com Israel, com a igreja e com as nações, que também a Bíblia, ela é um livro, é lógico que tem alegorias na Bíblia, tá? Mas a Bíblia é um livro literal. Quando a Bíblia diz que Deus criou o mundo em 6 dias, é exatamente isso que a Bíblia está querendo dizer. Quando a Bíblia diz que houve um dilúvio, foi exatamente isso que a Bíblia quis dizer. Então a gente tem que crer na literalidade da palavra do Senhor. Quando a Bíblia diz que existe um lago de fogo e enxofre, é exatamente isso que a Bíblia quer dizer. Que também é uma questão aí que já estão... Não, mas o inferno não é bem assim. Não é eterno. A condenação eterna é a ausência de Deus. Eu fico pensando, vai ser a ausência de Deus aonde e até quando? Né? Algo aí para a gente pensar e refletir. Então, indo para o outro ponto, já estou quase partindo aqui para a reta final. A importância da Bíblia. Alguns colocam 1/3, outros colocam 1/4. Mas vamos pensar aqui que 1/4 da Bíblia trata de profecias. Os irmãos acham que é muita coisa ou é pouca coisa? Alguns colocam até 1/3. É muita coisa, né? Então é muita profecia, é muita... Como é que fala? Esse assunto profético. Então, vamos colocar aqui, entre 1/3 ou 1/4 da Bíblia, trata de profecias. A profecia também é um dos meios, um dos grandes meios para se evangelizar, porque ela possui fortes apelos evangelísticos. Recentemente eu dei um curso de escatologia lá na igreja, lá em São Paulo, e falando aí sobre arrebatamento, tribulação, milênio, juízo final. O senhor Adão, lembra? Tem um senhor na nossa igreja lá, ele é católico, bem praticante, esse católico roxo mesmo, né? É tanto que ele foi fazer o curso, porque ele é pai de um irmão da nossa igreja. Eu falei, olha, Regis, o curso é para crente. E lá eu vou usar termos que talvez ele não vai entender, né? E lá comigo não vai ter politicamente correto, eu vou falar a verdade mesmo. Eu sei que dentro de um estudo, eu tive que falar do catolicismo, tá? Não foi para jogar indireta nem nada. O meu negócio é falar direto, não existe indireta, né? É que eu tinha que falar. Que a igreja católica matou muçulmanos, matou os judeus na história, matou até cristãos que não concordaram também com os seus ensinamentos. Sei que teve, depois de uma aula lá, o senhor Adão chegou para mim, pastor, ainda bem que você está falando tudo isso aí, que está abrindo meus olhos em relação ao catolicismo. Aí teve uma aula também que eu falei sobre o juízo final, né? Ele, pastor, você falou isso e eu estou morrendo de medo. Eu falei, pode resolver o problema aqui agora, antes de dormir. Não vá dormir sem aceitar o Senhor Jesus, como Deus, como Senhor e Salvador. Sei que não demorou muito, o seu Adão aceitou o Senhor Jesus. Já tem 1 ano e meio que eu estou dando discipulado para ele. Ele é ansioso para se batizar, querendo se batizar. Eu falei, calma, seu Adão, primeiro você tem que se apegar a Cristo, vamos entender o que é o batismo, né?
Aí hoje eu pergunto para ele: seu Adão, quem é que salva? O Senhor Jesus. Batismo salva? Ele: não, só quem salva é Cristo. Então agora ele já está indo aí para a reta final, já está pronto para se batizar. Então ele está colocando realmente sua fé no Senhor Jesus. Irmãos, então a escatologia, as profecias, ela tem um forte apelo evangelístico. E as igrejas estão perdendo muito, que não é o caso dos irmãos aqui, né? Durante a pandemia, eu fiquei olhando as igrejas batistas, ninguém falava de profecias. Durante a pandemia, ninguém falava de escatologia. Não, o povo já está sofrendo demais, vai falar do fim do mundo aqui, tribulação, vai angustiar ainda mais, entendeu? Vai levar o povo à depressão. Pelo contrário, vai dar ânimo para os irmãos. Surpreendentemente, está sendo gravado aqui ou não? Bom, eu não vou falar o nome da igreja, né? Por uma questão de ética. Mas uma determinada igreja me surpreendeu. Que a gente vê tanta coisa errada. Eu não vejo TV aberta, né? Mas teve um dia que eu estava mudando o canal lá. Adivinha o que eles estavam ensinando lá? O livro de Apocalipse. Ali foi um tapa na nossa cara, na verdade, né? Das igrejas batistas fundamentalistas, muitas sendo omissas, não ensinando a palavra de Deus, não ensinando profecias. E deveria ter aproveitado aquele momento para ensinar a palavra, para os irmãos terem uma perspectiva correta do que está acontecendo no mundo e do que vai acontecer no mundo também. Pois é, então eu fui surpreendido com isso. Mas deixa eu correr aqui um pouco. Também um dos melhores argumentos a favor da inspiração e autoridade da palavra do Senhor foi a última mensagem de Cristo à terra, foi uma mensagem profética, foi a última mensagem das epístolas do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, e a última mensagem dada às igrejas. Irmãos, eu vou dizer algo aqui: o livro de Apocalipse é um livro obrigatório para pelo menos ser lido nas igrejas. Capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. E o Senhor Jesus, ele vai cobrar, hein? Porque lá no final do Apocalipse ele falou: eu quero que este livro seja lido nas igrejas. Então o livro de Apocalipse tem que ser lido, tem que ser ensinado e interpretado. Eu estava conversando com uma irmã, eu falei: fala lá para o teu pastor, se ele quiser eu faço uma conferência, dou aula de escatologia lá. Não, meu pastor não gosta disso, ele não gosta desse assunto. Olha que absurdo, não é bíblico. Então não é, eu não gosto disso, eu não tenho que gostar, eu tenho que ensinar, gostando ou não, é ou não é verdade? Como todo assunto da Bíblia. Eu não gosto de falar sobre casais, não gosto de falar sobre família, sobre finanças, são assuntos bíblicos. Então a gente tem que falar sim, amém ou não? Então o livro de Apocalipse tem que ser lido, tem que ser ensinado, interpretado e aplicado na nossa vida diária. Então já pensou, não gosto de profecias? Estou perdendo o quê? 1/4 ou 1/3 da Bíblia? Que eu estou menosprezando e deixando de lado. E também abrangem as nações de Israel e a igreja. E em todas as profecias relacionadas às nações, Israel e a igreja, o Senhor Jesus está envolvido. Então por isso que a gente tem que se interessar e se atentar para as profecias bíblicas. Uma outra frase aqui de Hall Lindsey, ele diz: infelizmente tem gente que não se importa, é como se estivessem dizendo, isso aqui para crentes, tá? Deixe-me à parte, gosto muito disso aqui, entendeu? Eu tenho muitos planos para o futuro. Então tem crente que não quer se envolver com isso aí, porque ele não quer, como que eu poderia dizer, ser frustrado, né? Não, eu tenho muitos planos, falar de tribulação, entendeu? De juízo, tem muitos projetos, muitos planos. Me deixe tranquilo aqui, me deixe à vontade com os meus projetos, tá? Mas a própria Bíblia revela a sua importância. Lá em Provérbios diz: não havendo profecia, o povo perece. O próprio apóstolo Paulo disse: não desprezeis as profecias. E aqui o Senhor Jesus, hein? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, se referindo ao Apocalipse, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E lá também no capítulo 19 diz: porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E o Senhor Jesus, ele era um grande profeta. Eu vou falar um pouco depois, na segunda parte aqui, no período da manhã, tá? O David Hunt também, que era um especialista em profecia, ele disse: a profecia bíblica
é a chave para se entender tanto o passado quanto o futuro. E uma outra frase aqui também: as profecias da Bíblia são uma parte vital da palavra de Deus, porém não devem ser usadas para o sensacionalismo. Na verdade, a gente tem dois problemas, né? É a omissão do assunto, a rejeição total e também o sensacionalismo. Qualquer coisinha que acontece, é o fim do mundo, né? O dólar sobe um pouquinho, é o fim do mundo. Acontece um terremoto em determinado lugar, já é o fim do mundo. Veio a pandemia, todo mundo já achou que a gente estava na tribulação, né? Mas a igreja não passa pela tribulação. E crentes, hein? Ô pastor, será que já é a tribulação? Não, calma. Só que eu mostro a verdade também, né? Isso aqui, na verdade, ainda não é nem o princípio das dores, tá? Coisas piores virão ainda. Então, isso aqui não é nem fichinha. Só que lá na frente a gente encontra o quê? Novos céus e uma nova terra, onde não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem coisa que cause sofrimento para a humanidade. Então, tem que ter um equilíbrio aí, tá? Eu tenho que me atentar para o assunto e não ser sensacionalista. Eu tenho que ficar com aquilo que a Bíblia diz e não ir além daquilo que a palavra de Deus diz. Estou encontrando aqui alguns propósitos, caminhando para o fim. No Antigo Testamento, revelar o juízo de Deus e as bênçãos de Deus sobre Israel e sobre as nações. Revelar também o juízo de Deus e as bênçãos de Deus sobre Israel. Revelar a soberania de Deus e seu poder. Revelar que os incrédulos nada sabem sobre o futuro. Revelar os planos de Deus antes que aconteçam. Então Deus, Ele quer nos mostrar o que vai acontecer antes que essas coisas aconteçam. Mostrar também a consequência da rebelião do homem e criar expectativa e esperança. Os irmãos lembram de Simeão? Simeão e Ana? A gente encontra ali em Lucas capítulo 2. Simeão vivia com expectativa. Ele aguardava a vinda do Messias. Então, o que dava forças para ele viver num presente conturbado, num contexto político totalmente adverso, o que dava forças para ele? Por ele saber que o Messias vinha, então ele vivia aguardando a consolação de Israel. E essa deve ser a nossa expectativa também. O que me dá forças para continuar aqui neste mundo? Sabendo que em breve a igreja será arrebatada e que há um novo céu e uma nova terra para todos nós. Amém? Então, olhando para o futuro, eu tenho a expectativa correta no presente. E no Novo Testamento, erradicar o espírito de censura na igreja, ou seja, eu não vou julgar o irmão de uma forma errada. A gente até pode julgar, mas da maneira correta, tá? Porque hoje está muito em evidência, não pode julgar. Cristo falou, julgai segundo a reta justiça. Se você vai julgar corretamente, não tem problema nenhum. O que a gente não pode é julgar de uma forma errada. Então Paulo falou, nada julgueis antes do tempo, porque Cristo vai vir e vai trazer tudo à tona, tá? Julgar de uma forma errada. Cessar também a disputa judicial na igreja, ou seja, um irmão processar o outro, porque hoje está uma guerra entre os crentes, não está? É pastor processando pastor, é irmão processando irmão, irmão processando pastor, pastor processando ovelha, e por aí vai. Paulo falou, se vocês no futuro vão julgar os anjos, será que vocês não podem tratar esse problema dentro da igreja, sem ter que levar para um juiz de fora julgar vocês? Então Paulo querendo mostrar o seguinte, vocês são importantes, vocês vão julgar os anjos caídos. Então será que vocês não podem julgar uma coisinha tão pequena, insignificante, né? Diante do juízo que virá lá na frente? Também afetar a conduta e a reação cristã, promover amor mútuo na igreja. Se Cristo está para voltar, se amem mais, entendeu? Um cuide do outro. Consolar os crentes enlutados, lá em Tessalonicenses, Paulo falando, para os crentes não ficarem apavorados, porque aqueles que morreram ressuscitarão um dia. Estimular também a comunhão da igreja local, aperfeiçoar o ministério pastoral, transformar o caráter do crente, motivar a igreja e promover constância no crente. A gente tem Apocalipse capítulo 2, versículo 7, na questão da motivação, Cristo falando, ao que vencer, vou fazer com que coma da árvore da vida no paraíso de Deus. E a constância, Cristo fala, ser fiel até a morte, que dar-te-ei a coroa da vida. Resumindo, a profecia ela deve fazer parte da igreja do Senhor Jesus. Tem que ser um assunto da
igreja. Paulo falando para a igreja de Corinto: eu prefiro que vocês profetizem do que vocês fiquem falando em línguas, em outros idiomas, porque a profecia edifica, exorta e consola. A profecia, ela traz crescimento espiritual. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? Um falando grego, um falando árabe, outro falando hebraico, um falando português, um falando inglês, aquela confusão toda. Isso aqui não está trazendo edificação, está trazendo o quê? Confusão. Então eu prefiro que vocês profetizem, porque a profecia, ela edifica, exorta e consola. Ela é muito benéfica para a vida da igreja. E lamentavelmente muitas igrejas não têm crescido, não têm sido edificadas, exortadas e consoladas, porque estão menosprezando as profecias, estão menosprezando a escatologia, que é esse estudo das últimas coisas. E o Senhor Jesus, como eu disse, ele está envolvido nessas profecias que envolvem as nações, Israel e também a igreja. E aí, para concluir, quero deixar algumas frases. Eu pensando em profecias, e no comportamento dos crentes, eu pensei numa frase: a profecia frustra e destrói os planos e as ilusões humanas, mas confirma e estabelece os planos de Deus. Quem não deseja conhecer o futuro é porque está satisfeito e acomodado com o presente. Um ex-professor meu, o irmão Davi Correia, ele dizia: quem conhece o futuro sabe tomar decisões sábias no presente. E essa é a mais pura verdade. Então, se eu conheço o futuro, eu vou viver bem no presente. Eu vou tomar decisões corretas e eu vou agradar a Deus. Ele diz também: o conhecimento do futuro afeta o caráter e a conduta do crente no presente. E a vida cristã, sem conhecer o futuro, fica sem graça, monótona e sem expectação. Irmãos, quando eu começo a estudar a palavra e eu vejo o que Deus vai fazer no futuro, eu fico empolgado. Minha esposa é testemunha disso. E lá em casa o nosso assunto é Bíblia, tá? 24 horas por dia. Estou na minha mesinha lá, está na dela, e a gente está conversando sobre Deus, sobre coisas espirituais, sobre como vai ser a eternidade. Eu fico tentando idealizar como que é o Senhor Jesus. A gente fica conversando às vezes: qual será a estatura do Senhor Jesus, Como será que é a cor do Senhor Jesus, a fisionomia dele, Então a gente fica pensando sobre essas coisas: como que vai ser novos céus e uma nova terra? Como é que vai ser ter um corpo glorificado, um corpo como o dos anjos, um corpo ilimitado? Alguém aqui tem enxaqueca? Ou já teve enxaqueca? Eu sei o que é isso, porque eu já tive muito, Minha esposa é testemunha. Nunca mais vai ter enxaqueca. Alguém aqui já sentiu dor de dente? Eu nunca havia sentido. Recentemente que eu tive um problema, que eu tirei aqui o siso. Minha esposa, eu não dormi à noite. Engraçado, que de pé, tranquilo. Deitava assim um pouco, aí começava a latejar aqui assim. Aí tive que correr, a gente foi para o pronto-socorro. Amenizou o problema, só no dia seguinte que a gente foi num dentista lá e numa emergência deu uma amenizada, Dor de dente nunca mais também. Dor de cabeça, dor de barriga, Não haverá mais enfermidade, diabetes, câncer, não vai haver mais nada, que receberemos um corpo glorificado, um corpo celestial. Então, quando eu fico pensando nessas coisas, o que vai acontecer no futuro, eu vivo bem no presente. Eu tenho um gás a mais, aí um ânimo a mais, Eu sou consolado. Opa, meu problema é passageiro. Tudo que está acontecendo aqui é momentâneo. Em breve estaremos com o Senhor e vamos viver com Ele para todo o sempre. E como diz lá em Apocalipse, não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E aí, para finalizar, Deus deseja que o seu conhecimento seja aceito pelos homens. Para isso o Espírito Santo usou e separou homens, profetas, para relatar seus planos, para que o homem soubesse com certeza o passado, o futuro e a sua ação no presente, para suprir sua limitação e para satisfazer o seu desejo de voltar ao passado e de penetrar no futuro. Então continue firme, continue estudando a palavra, continue estudando profecias, porque elas, vamos ver se os irmãos pegaram aqui, as 3 palavrinhas que eu falei lá de 1 Coríntios, elas edificam, exortam e
consolam. Vamos lá? Edificam, exortam e consolam. Então esses aí são os benefícios das profecias bíblicas. Não é só para matar a curiosidade. O que vai acontecer no futuro? Que legal. Aí virar as costas, vou viver minha vida como se nada tivesse acontecido. Tem que causar um impacto na minha vida, tem que afetar principalmente o meu caráter, me levar à santificação para eu me tornar semelhante ao Senhor Jesus. Amém? As profecias o quê? Vamos lá? Edificam, exortam e consolam. Então continue estudando a palavra de Deus. Deus abençoe. Obrigado pela atenção.